Então, também desejo dar um abraço a quem está online, a quem está connosco, que vai ver esta mensagem ou agora ou mais tarde. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Em pé vamos ler as bem-aventuranças. Está muito alto o som. Agradeço que alguém controle aí. E eu gosto de me ouvir, mas estou-me a ouvir demais. Amém. Glória a Jesus. É bom estar neste lugar. Então, todos encontramos Mateus 5. Hoje vamos estudar um pouco sobre a grande constituição do reino de Deus, anunciada por Jesus através deste sermão, o chamado e o nobre Sermão do Monte, que se encontra no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Mas vamos ler as bem-aventuranças, pois é o tema do mês. Amém? E eu acredito que Deus tem algo para nós também, para nos convencer a sermos melhores que o que temos sido. Amém? Jesus, vendo a multidão, subiu o monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Pode tomar o seu lugar, amém? Eu tenho tanto para falar que estou preocupado. É verdade. Porque eu reconheço que nós só lemos estes 12 versículos da Bíblia, mas estes 3 capítulos das bem-aventuranças, como alguns teólogos dizem, que é a constituição do reino de Deus que Jesus trouxe para nós entendermos na terra, ela está revelada em todo o texto destes 3 capítulos. E é qualquer coisa de incrível. Não é em vão que se ouve falar pouco destes 3 capítulos. Porque estes 3 capítulos do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, eles revelam a nossa forma de estar com o próximo, a nossa forma de estar com Deus, a nossa forma até de estar com a família, e também demonstra de uma forma muito efetiva quem somos. E nós encontramos nestes 3 capítulos a resposta para uma vida absolutamente genial e feliz. É verdade que todos nós gostamos de ser felizes. E depois o Senhor Jesus inicia o Sermão do Monte com estas frases: bem-aventurado, muito feliz, a pessoa que... E depois a seguir explica. E muitas vezes nós nem percebemos a introdução, nem percebemos a conclusão. A conclusão de todo o texto é absolutamente incrível. Eu pedia que nós abríssemos em Mateus, capítulo de número 7. Amém? Vamos abrir Mateus 7, 28 e 29, que diz: E aconteceu que concluindo, o que é que Jesus fez? Concluiu o Sermão do Monte. Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Era algo novo que ele estava a trazer à humanidade. Porquanto não só ensinava com sabedoria, como muitos no tempo dele, mas ele ensinava com autoridade e não como qualquer outro. Porque note que Jesus trazia um ensino que era eficaz.
mas os escribas também ensinavam muita coisa eficaz, mas faltava autoridade, mas Jesus ensinava com autoridade. Só eles talvez não soubessem o porquê da autoridade com que Jesus ensinava. Porque Jesus ensinava como sendo o dono da própria palavra, o autor da própria palavra. Amém? E muitas vezes eles não entendiam isso. E nesta manhã, meus amados, eu gostava que nós entendêssemos o que é que as bem-aventuranças, porque é que se nós vivermos no caminho das bem-aventuranças, por isso que o tema é o caminho das bem-aventuranças, porque se nós vivermos este caminho, é o caminho muito feliz para as nossas vidas. E eu tive indeciso para trazer um tema que é um bocadinho duro de ouvir, que é o inverso das bem-aventuranças. Qual será? O antónimo de bem-aventurado. O que será? É o infeliz. É ou não é? O contrário de feliz é infeliz. E eu estava para vos mostrar o caminho do infeliz. Apeteceu-me. Mas vocês vão subentender qual é o caminho do infeliz. É todo aquele, como diz o texto sagrado, também na conclusão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que se encontra no texto de Mateus 7, 24 a 27, que mostra o caminho que alguns seguem, que é aqueles que ouvem a palavra e não a praticam. É os que têm conhecimento da verdade e não a vivem. Então, nós temos que entender nesta manhã que há um caminho de enorme felicidade para as nossas vidas. Caminho esse que não depende do dinheiro, não depende da saúde, não depende da família, só depende de como tu geres, como tu aceitas a fé em Jesus Cristo. Só depende da tua fé. Porque, amados, se por um lado o dinheiro, a fama, o sucesso, a saúde, o bem-estar são geradores de alguma felicidade, por outro lado, eles também são geradores de vício. É curioso uma coisa. Esta mensagem, ela vem de encontro a uma onda de ensino que havia, os estoicos e os epicureus do tempo de Jesus, que vem da antiga Grécia, em que era ensinado que não era possível ser feliz. Em que ensinava que a felicidade podia se tornar um vício. Vocês entendem? E vício esse que depois não era bom para a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, quando chegou a Atenas, ele tinha alguns estoicos e epicureus e ele pôde trazer uma mensagem, porque havia muitos deuses em Atenas e cada um falava de um deus, havia muita sabedoria naquele lugar, era um lugar de enorme sabedoria, e o apóstolo Paulo, ele trouxe uma mensagem incrível para eles sobre o Deus que eles não conheciam. E Jesus também estava a dizer que era possível ser feliz. A história de ser da felicidade, criar problemas ou não ser algo bom para nós, era mentira, porque há um caminho que gera profunda felicidade ao homem, que é o caminho de amar a Deus acima de todas as coisas. É o caminho que mostra nestes textos em que todo o texto dos 3 capítulos, o grande foco deles tem a ver com a forma com que nos relacionamos uns com os outros. Este é o caminho. A forma com que eu me relaciono com o próximo. A forma como eu lido com as pessoas que me rodeiam. Por isso que eu fiz um pequeno apanhado e foi assim um apanhado assim meio desleixado. Eu fiz um pequeno apanhado sobre estes 3 capítulos. E eu peço que encarecidamente que vocês em casa, tu que estás a ver este vídeo na internet, neste caso em direto, outros serão mais tarde, eu peço que vocês leiam os 3 capítulos, sublinhem todo o versículo que tem a ver, ou toda a afirmação que tem a ver na forma como nos relacionamos uns com os outros. E isso vai gerar uma felicidade plena em nossa vida. Então, o Senhor Jesus disse, se fores perseguido, tu és feliz.
por causa de mim. Se tu fores injuriado por minha causa, tu és feliz. Tu és feliz também quando sofres injustiças. Tu és feliz quando tu fores misericordioso. Tu és feliz quando amares o próximo. Tu és feliz quando tu fores uma pessoa compreensiva. Tudo isto o Senhor nos ensina nestes 3 capítulos. É curioso nós observarmos como lidar uns com os outros. Vejamos, nada mais estes textos são do que um apelo ao relacionamento de pessoas e pessoas. Veja, ele fala quando ofertarmos. Capítulo 5, 23 a 24, foca a oferta. Mas a oferta que deve ser interrompida por causa do próximo. Vocês estão cá? Muita gente, irmãos, está disponível. Olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar. Não leves a oferta, não vais gastar em copos. Não é isso. É que muitos dizem, já não dou oferta porque eu... Note o que é que diz o texto. Não levas a oferta. Deixa lá ainda e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Este é o caminho da felicidade humana. É o caminho que nos leva a tornar felizes. Não é nós não darmos a oferta porque nós estamos mal com alguém ou alguém está mal comigo. É nós nos reconciliarmos. Amém? E o Senhor, por isso que, amados, bem-aventurado. As bem-aventuranças são aquelas misericordiosas. As pessoas gostam muito disto. Uma vez eu falava este texto, já há muitos anos, a alguém, e alguém dizia assim, ai pastor, eu choro tanto. Mas não é esse choro, minha amada. Você chora pelas suas necessidades. Você chora pelas necessidades dos seus filhos. Aqui é os que choram pelo benefício dos outros. Os que choram em amor pelo próximo. Os que têm no seu coração um choro por amar. Mês que vem, se Deus nos ajudar, vamos ter o tema O Caminho do Amor. Amém? E se há caminhos duros e difíceis, é o caminho do amar. O que ama sofre, o que ama não é invejoso, o que ama não se suspeita mal, o que ama quer o bem do outro. Não é? É um caminho duro, é ou não é, Danilo? Não é fácil. E o caminho da bem-aventurança é quase a mesma coisa. Porquê? Porque ele nos mostra que até quando ofertamos, Jesus avisa, cuidado, vós sois felizes quando ofertares na minha casa, mas quando o teu coração estiver bem com o teu próximo. Mesmo que o problema não seja teu, tenta reconciliar-te com ele. Vocês estão a perceber? Não é em vão que o apóstolo Paulo disse, se possível, seguir a paz com todos. Então este caminho, porque a gente pensa que somos bem-aventurados só porque sim. Ou só porque damos uma oferta, ou só porque vimos à igreja, só porque temos um bom louvor, ou porque cantamos na igreja. O caminho da felicidade do cristão é um caminho de excelência, mas é um caminho que cuida da forma como lidam uns com os outros. Não é só na igreja, não é só com os crentes na igreja, é lá fora também. Meus amados, o Senhor Jesus, quando fala sobre o nosso relacionamento, Ele declara uma coisa sobre o que somos. Mas o ser o que somos representa aquilo que influenciamos. Ele disse, vós sois o sal da terra. Está escrito, vós sois o sal, diga comigo, da terra. Capítulo 5, 13 a 16, ele declara, vós sois o sal da terra. E isto tem a ver com influência, tem a ver com relacionamento. Certo? A igreja tem que entender a sua função. Tu, como cristão, tens que entender a tua função na igreja e no mundo, na família, na sociedade. Nós muitas vezes achamos que nós, ser cristão, temos um Deus que perdoa tudo, ama tudo e tá. Não é bem assim como as pessoas dizem. Deus ama, Deus perdoa, Deus faz coisas maravilhosas, mas Ele também diz na sua palavra, bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra e a cumpre. É verdade ou não é? Porque será como uma casa edificada sobre a rocha, em que vem ventos, chuvas, tempestades, vendavais, seja o que for, e nada abala aquela vida, porque esse é o homem mais que feliz.
Mas aquele que ouve a minha palavra e não a cumpre é como uma casa edificada sobre a areia. Acabamos de indicar o texto. Edificada sobre a areia, e vem ventos, vem chuvas, vem tempestades e vai, pum, para o chão. Por isso que a igreja, ela tem que entender, o cristão, ele tem que entender que as bem-aventuranças faladas por Jesus, através destes 3 capítulos do Sermão do Monte, meu amado, não há coisa mais linda. Há livros, há volumes enormes a explicar o Sermão do Monte pela importância, pelo valor, pela exigência que é dada à nossa vida. Porque o cristianismo que hoje se ensina é um cristianismo que vale tudo, mas o cristianismo que Jesus ensina é o cristianismo daquele que ama, daquele que sofre por amar, daquele que perdoa. Por isso que este é um apelo à nossa atitude uns com os outros. Eu creio, eu tenho a certeza que se nós que estamos neste lugar aqui a ouvir esta meditação, se a partir de hoje nós pusermos em prática o Sermão do Monte na nossa vida, este conselho vai ser tomado para Jesus Cristo. Deus vai fazer um avivamento enorme por nossa causa. Porque começam-nos a fazer mal e a gente não faz mal. Falam mal de nós e nós não falamos mal. Não nos amam e nós vamos amar. Meus amados, o Sermão do Monte é um apelo, é quase um clamor de Jesus Cristo. Se vocês querem ser felizes, vejam como lidam uns com os outros. Vocês têm que ser sal. Porque se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? E todos sabemos o papel do sal. Quantos de nós já não ouviu falar sobre o sal? Quantos de nós já não ouviu falar a importância do sal, seja na área da medicina, seja até para temperar a comida, para conservar? E se nós trouxermos toda a aplicação do sal à vida espiritual, que é isto que Jesus está a falar, Jesus está a dizer, olha o que o sal faz, são o que vocês fazem, vocês são sal, vocês conservam o mundo, vocês temperam esta sociedade, vocês são a razão desta sociedade ter a minha influência. Amém? Jesus também falou da luz. Não se podia esconder uma lanterna, uma candeia debaixo da mesa para nos ensinar que nós precisamos ser luz, porque a luz não só anula as trevas, como influencia o nosso relacionamento com pessoas e pessoas. Como está ele sendo feito, vivido? Amém? Também, olha o que Jesus fala sobre, ajude comigo, pense comigo, fala sobre a maneira de ofertarmos se houver uma situação de relacionamento. Para a tua oferta e resolve o teu problema. Resolve o teu problema, não é para ficares com a oferta, é para tu te lembrares que a tua oferta vai ter um benefício enorme sobre a tua vida, se tu estiveres bem com o teu próximo. Se não for possível ele ficar bem contigo, o problema é dele, mas pelo menos tu tenta. Amém? O versículo de número... Depois o Senhor Jesus até fala sobre a nossa reconciliação com o adversário. Coisa mais incrível, o versículo 25 de capítulo 5, ele até fala que temos adversários. Olha o que diz o versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário. A seguir à oferta, porque o 24 ainda é da oferta, mete lá o 24. O 24 ainda deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha o 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Estás no caminho para que não aconteça que o adversário te entregue aos juízes e ao juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Olha o 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centilo. Deus está a dizer, tu tens problemas com o teu adversário, tu tens adversários. Veja, já vai buscar outro assunto. Quantos de nós, irmãos, deliberadamente criamos adversários? Gente que se torna inimiga e que nós não temos a menor intenção de reconciliar e de resolver. Está a falar de dívidas, está a falar de problemas financeiros. Vai lá porque o teu adversário pode te colocar na prisão. Quantos de nós ouvimos falar de pessoas que deviam ser pessoas sérias, honestas, diante de Deus, diante dos homens, sérios na sua oferta na igreja, sérios no seu relacionamento com o próximo, em termos financeiros, sérios como patrões, como funcionários, como pessoas corretas. Amém? Diga comigo, correto. Diga, eu tenho que ser correto.
Seja eu patrão, seja eu empregado. Eu tenho que ser correto. Amém? Quando estou a fazer contas no café, a mulher engana-se no troco, eu tenho que ser correto. Quando eu estou diante de uma situação que pode criar mancha no meu testemunho, eu tenho que ser correto. E se eu errei, eu tenho que resolver o meu problema. E o versículo 25 diz: resolve o problema com o teu adversário enquanto está no teu caminho. Está escrito, este é o caminho da felicidade. Se eu tenho um problema em que eu sou o errado, eu preciso de resolver o meu problema. É ou não é o que Jesus está a dizer? Alguém concorda com o que está a ouvir? Vamos resolver, irmãos, tudo aquilo, relações ilícitas e imorais, como diz o versículo 27 a 28. Deus fala sobre as relações ilícitas. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério. Você não acha que Jesus, quando ele disse somos bem-aventurados, ele estava a preparar-nos para um caminho de excelência, um caminho de pureza intelectual? Pureza, veja bem, eu olho para uma mulher, ou se eu for homossexual, olho para um homem, se eu for bissexual, olho para os dois, e só dos cobiçar já estou a cometer pecado? É ou não é o que Jesus está a dizer? É ou não é? Então vá, que agora está na moda esta frase. Agora também tem que entrar na moda. É ou não é? Então diga-me, se você cobiça a mulher do seu próximo, se você cobiça a miúda que é virgem, se você cobiça sexualmente alguém, irmão, você está em pecado. E Jesus está a dizer, bem-aventurado aquele que é puro de coração. Amém? A pureza. Por isso que o Senhor Jesus, veja como as bem-aventuranças estão enquadradas no Sermão do Monte. Veja que ele vai ao ponto de dizer, se os teus olhos, verso 29, se os teus olhos te condenam. Olha o que diz o versículo 29. Leia comigo, se faz favor. Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te melhor será que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O verso 30 insiste na mesma conversa. E se a tua mão direita te escandaliza, corta, porque melhor é perder um dos membros do que percas todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus estava a dizer, a tua mão, quando ele fala da mão, ele fala de mexer no que não é nosso. Não está a falar, é porque a mão, irmãos, não é para dar murros, pois não. A sua mão é para dar murros. A sua mão é para trabalhar. E há quem trabalha a roubar o trabalho dos outros. E Jesus está a dizer, a tua mão te escandaliza. Se a tua mão faz coisa errada. Por isso que antigamente as pessoas tinham que pagar 5 vezes mais quando roubavam alguém. Se a tua mão ou os teus olhos te escandalizam, melhor é arrancar o teu olho, arrancar a tua mão. Porque já que ele não está bem na tua vida, arranca-o. Claro que Jesus não está a ser literal. Isto é uma ilustração de que não podemos viver esta vida de qualquer maneira. Isto não vale tudo só porque somos crentes. É precisamente o contrário. O caminho de excelência para a nossa vida é o caminho da santidade. Deus diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, nós temos de ser puros de coração. Se nós queremos, irmãos, deixe-me dizer-lhe, se você não crê em Deus, se você não acredita nisto, largue a igreja. Largue. Não quer Deus, largue. Não acredita, largue. Porque você não tem benefício nenhum caminhar numa igreja quando você não quer Deus. Você não quer Deus? Você não quer obedecer a Deus? Então o que é que você anda a fazer a ouvir a palavra de Deus? À espera do quê? De encontrar um pregador para os seus pecados? Existe. Existe. Não falta pregadores aí a pregar o que tu queres ouvir.
Mas ouça, o caminho da excelência, o caminho daquilo que é melhor para a nossa vida, é o caminho de Jesus. É o caminho em que eu nego a minha carne, eu nego a minha vontade, mas não me tira a infelicidade. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É que acham que por não se embebedarem não são felizes, não comerem a mulher dos outros não são felizes, não viverem no jogo, na batota, naquelas porcarias, não são felizes. Acham, porque a sua felicidade está nisso. Mas eu, quando encontro Jesus, quando Deus entra na minha vida, quando se dá o novo nascimento, eu torno-me a pessoa mais feliz do mundo. Porque esta felicidade que Deus planta em nosso coração é algo interior, como eu já tenho dito aqui a vocês. Por isso que ele diz, meu querido, vê o que é que está destruindo a tua fé, vê o que é que está destruindo a tua alegria, a tua felicidade, porque o apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios, se nós só acreditarmos nesta vida, se acreditarmos em Jesus só para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Está escrito. Estava a falar sobre a ressurreição e ele diz, olha lá, então se não há ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morremos. Então não há ressurreição, então isto é uma fantochada à fé. Paulo estava a dizer à igreja que Jesus Cristo morreu e nos dá a vitória sobre todas as coisas. Mas se tu não queres crer, Deus não te obriga a crer. Partilhava eu com alguém há pouco tempo, a gente não pode obrigar ninguém a fazer a vontade de Deus. Se a pessoa não acredita na Bíblia, então não acredita. Tem dois caminhos para a sua vida. Primeiro, é buscar Deus com todo o seu coração. E Deus vai lhe responder. Segundo, é afastar-se. Ponto. Não queres Jesus? Não quer. Mas se queres Deus, agarra-te. Ama Jesus, busca Deus, ama esta palavra, cumpre a palavra, porque passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. E aquele que vence e permanece para sempre é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Amém? Amados, ouça com atenção. Deus fala sobre família neste texto. Verso 32, leia comigo se faz favor. O verso 32, Deus fala aqui algo. Fala sobre repudiar a mulher, sobre a questão da prostituição, não é? Verso 33. Ouviste o que foi dito nos antigos, não perjurarás, mas cumprirás o juramento ao Senhor. Vamos ficar no 32. Deus fala sobre pureza nos relacionamentos familiares. E muitas vezes nós achamos que a família é uma coisa qualquer, mas família, Deus fala de pureza. Já viu que é mais uma área de relacionamento com pessoas? Já viu? A maior preocupação de Jesus não é as tuas ofertas, é como tu te relacionas com os outros. Até como te relacionas com a tua mulher. Ouviste, porém, qualquer que repudiar a sua mulher a não ser por causa da prostituição. Eu não vou falar muito sobre a questão em si, mas dizer, meu amado, a tua família é o bem mais precioso que tu tens. Não é para se repudiar a mulher. Eu hoje estava a ouvir um homem a pregar, eu não vou dizer qual é a igreja, ele também não se apercebeu, todos nós dizemos às vezes meio disparate, porque no meio de tantas frases, não é? Muitas vezes que saem no momento, às vezes saem coisas que parece que é contra. E ele estava a dizer, não sei se é a intenção dele, se não era, ele estava a dizer, se Deus te manda largar a mulher, larga. Ei, Deus nunca manda ninguém largar a mulher, irmão. Tua mulher é para a vida. Casaste com a mulher errada, o problema é teu, agora é tua. Casaste, assumiste uma aliança. Não gostas dela, o problema é teu. Arranja maneira de gostares. Chora aos pés de Jesus e diz, meu Deus, melhora aos olhos da minha mulher, aquele nariz torto, aquela língua que fala tanta coisa errada. Pronto, trabalha para ela mudar. Olha o outro, se Deus falar, Deus alguma vez vai falar? Minha mulher até ouviu. Deus fala, ele estava a dizer, temos de ser definidos, está certo. Ou é ou não é, está certo. Agora Deus não vai mandar tu largares a tua esposa. Casaste com ela, estás com filhos dela, estejas ou não estejas, agora é tua. Para o resto da vida.
até que venha a morte. Como diz o pastor Cláudio. Vamos aqui orar, irmão. Eu uma vez vi um vídeo dele muito engraçado. Pastor, eu não aguento mais a minha... Isto é a autoria dele. Portanto, não estou a roubar a fonte. Um casal chegou ao pé dele e disse... Não era o casal, foi só ele. Eu não aguento mais a minha mulher. Então quero-me separar dela. Quer que o pastor me ajude? O que é que você me aconselha? Então vamos orar, irmão. Vamos orar. Feche os olhos, vamos orar. E ele começa, ó Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade de estar com este teu irmão, que é o teu filho e tal, e como é que aquela conversa dele, e depois ele faz aquela vozinha que só ele sabe fazer, e começou, ó Senhor, mata a mulher dele, por favor, Senhor, mata a mulher dele agora mesmo, morre mulher, diz... E o rapaz ficou assustado com o pastor. Então você não pediu que queria separar da mulher? Só há um caminho para a separação, é a morte de um dos dois. Não quer que eu ore isso? Tá bom, então vá lá e reconcilie-se. Esse é o caminho. Então se Deus manda amar o inimigo, se Deus manda reconciliar com o adversário, Deus não quer que tu ames a tua mulher? Mas que cristianismo é este? Mas que ensino é esse que anda por aí a ensinar cada bacurada, cada coisa mais estranha, mas que tanta gente gosta? Porque lhe dá jeito, cansou-se de uma, vai arranjar outra. Mas prepara-te, quando chegares a velho, também não tens queitatura. Teu mau hálito, os teus dentes podres e a cheirares mal da tua transpiração e a ressonar que nem um porco, julgas que alguma mulher te atura? Nunca mais arranjas mulher para te aturar. Agora aquela que te amou, que apanhou a tua beleza, em que mostraste amor quando ela era bonita e que amas quando ela é menos bonita, essa vai te aturar até ao fim. Não há menos nenhum, não sei porquê. Uma coisa estranha está no ar. Eu disse alguma asneira? Ou também estou a falar errado com o outro? Amém? Olha o que Jesus fala sobre a nossa forma de falar, o versículo 34 a 37. Jesus no Sermão do Monte, do capítulo 5 ainda, eu porém vos digo, de maneira nenhuma jureis. Gente aí a jurar. Olha, irmão, você não precisa de jurar para nada. Continuamos a falar de relacionamentos de pessoas e pessoas. Há pessoas que a gente fala, quando estamos nos negócios, que parece que não acreditam no que a gente diz. Sabe porquê é que não acreditam? Porque ainda não nos conhecem. Mas quando nos conhecerem, sabem que nós não mentimos. Amém? E às vezes o diabo consegue manipular coisas para parecer que estamos a mentir. Mas nós estamos lá para esclarecer. Amém? Porque o caminho das dúvidas é o que o diabo gosta de fazer. O diabo conseguiu plantar dúvida em Adão e Eva para destruir a harmonia que havia espiritual e a harmonia familiar e a harmonia de comunhão com Deus. Ele conseguiu plantar dúvida. Por isso que o diabo gosta de plantar contendas entre irmãos. Eu não preciso de jurar. Olha o que o Senhor diz. Não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. 35. Nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 38. Não tem 38? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resisti ao mal. Eu queria outro versículo, peço desculpa, onde diz... é o 37, obrigado. Verso 37, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso, olha o que diz a Bíblia. Palavra de Jesus. O que passa disso é de procedência maligna. Eu juro pelos meus filhos, procedência maligna. Procedência maligna. A tua palavra é sim, sim, não, não. Amém? Aqui na igreja toda a gente não precisa repetir duas vezes a mesma coisa. Lá fora as pessoas vão aprender que aquilo que tu disseres é a verdade. E se tu errares, eu às vezes digo isto, quando estou envolvido em algum negócio, embora tenha cada vez menos envolvido, eu digo, olha, se eu às vezes, por alguma razão, me expliquei mal, ou se alguma coisa que eu disse não estiver certa, é porque também a informação que recebi foi errada.
E peço-lhe desculpa. Eu já tive 2 ou 3 negócios que não caíram, porque em determinado momento eu vi que errei na informação que dei à pessoa, porque tinha mais metros quadrados, ou porque tinha menos metros quadrados, ou porque havia lá uma situação. E eu pego no telefone, olha, eu quero lhe dizer que estamos a tempo de parar o negócio. Porque aconteceu que descobri este assunto, que é um problema que temos que resolver. Você quer prosseguir, quer aceita, ou como é que quer fazer? E olha que ganho sempre o negócio. Sabe porquê? Porque a verdade liberta. A verdade constrói. A verdade edifica. A verdade traz lucro a toda a gente. Só quem não gosta da verdade é os mentirosos. Por isso, meu amado, a nossa palavra, e o Senhor Jesus no Sermão do Monte, para dizer aos bem-aventurados, Ele diz, a vossa linguagem seja sim, sim, não, não. Amém? Glória a Jesus. Como lidar, meus irmãos, com quem nos prejudica? O versículo 38 a 41, neste sermão, também nos ensina sobre isto. Olha, o versículo 38 a 41 diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que não resisteis ao mal, mas se qualquer bater na tua face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitar contigo, tira-lhe também a vestimenta larga, também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser pedir-te emprestado. Ouviste o que foi dito, amarás o próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que o sol seja bom para todos, para bons e para maus. É ou não é? Veja o que Jesus disse sobre o nosso relacionamento. Ama os teus inimigos. Não fujas de quem pede emprestado. Eu em dinheiro não empresto a ninguém, antes quer dar. Mas dou sempre pouquinho. Estamos a brincar, meus irmãos. O que o Senhor está a dizer é que nós temos de ser pessoas íntegras. E se alguém precisa da nossa ajuda, do nosso amor, acima de tudo, da nossa... Irmão, deixa-me dizer, a melhor coisa que tu podes dar a alguém é um bocadinho do teu tempo. As pessoas precisam mais do teu tempo do que do teu dinheiro. Precisam mais das tuas palavras motivadoras para lhes ter uma coragem para enfrentar a vida, uma nova vida, dar-lhes a palavra da esperança. Eu ontem liguei, ontem e anteontem, eu tenho andado a falar com o senhor que a Anabela falou, para lá de Alveiazar, e eu estava-lhe a dizer uma série de coisas. E nós, muitas vezes, sente-se que o Senhor quer uma companhia, quer um bocadinho de diálogo, de compreensão, umas palavras que possam ajudá-lo. Às vezes nós, irmãos, somos tão egoístas, só pensamos em nós. Às vezes o teu vizinho ao lado, um olá, um sorriso. Irmãos, se nós somos assim com quem não nos faz mal, como é que nós seremos com quem nos faz mal? A mim quem me faz pagas. Irmão, ouça com atenção. Jesus fala, se alguém te quiser obrigar a caminhar 1 milha, não caminhes 1, caminha 2. Jesus devia estar irritado com alguém. Não é? Se alguém te roubar, enganar, fizer mal, ama, perdoa, ajuda. É ou não é o que Jesus está a dizer? Ora, Jesus está-nos a dizer para abençoar quem nos faz mal. É isso que tu fazes. Tu que estás-me a ver na tua casinha bem confortável, é isso que tu fazes. Amas quem te faz mal. Proteges quem te prejudica. Abençoas quem te amaldiçoa. É isso que a gente faz, irmãos. Se não fazemos o caminho da bem-aventurança, está a ficar um bocado distante de nós. Porque este é o caminho dos bem-aventurados. Porque fica plantada em nós uma alegria, um consolo de fazer o que Jesus mandou. Acham que Jesus é mau patrão? Jesus é tão bom. Jesus dá-nos o que nós nem plantamos. Jesus faz-nos colher aquilo que nós não semeamos.
Jesus prospera a pouco que nós temos. Jesus faz com que uma batata e um ovo se torne um momento de felicidade. Irmãos, tanto se pode beber um vinho de 500 euros como um vinho de 1 euro e ele saber-nos tão bem. Comer um azeite do mais caro, um azeite do mais barato e sermos felizes. Provérbios sabia disto, que Eclesiastes ele dizia também, o sábio Salomão ele falava, não é? Vale mais comer um prato de hortaliças onde há paz do que num banquete onde há contenda. Irmãos, a igreja tem que entender estas verdades. Nós fomos chamados para ser reconciliadores. Amém? Fomos chamados para amar os nossos inimigos. Olha, irmão, eu acho que aqui dentro desta igreja não há inimigos, pois não? Eu gostava de um homem bom, assim, que ele... Porque isto está a ser gravado, sabe? O irmão, a gente ainda está na e dava um animozinho ao pregador. Vamos dar um amém, como se tivéssemos aqui 10 mil pessoas. Somos ou não somos reconciliadores? Amém. Isso. Agora está melhor. Veja, você já olhou bem como a palavra de Deus ela é tão insistente sobre a área do relacionamento? Incrível! Quem nos pedir socorro, versículo 42, devemos dar. Sobre nossos inimigos, devemos perdoar, amar. Irmãos, eu penso que o versículo mais chato que nós jamais pudemos ler neste sermão deve ser o versículo 48. É o 48. Deve irritar tanto pregador. Deve irritar tanto crente. Porque o 48 de Jesus... É que a gente ouve o contrário disto. Deus não te manda ser perfeito. Deus não exige de ti perfeição. Não ouve isso. Essa igreja exigente, esses pastores, assim, assado. Irmão, Deus perdoa o nosso pecado. Mas a nossa meta é este versículo. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É ou não é uma afirmação? É ou não é uma meta? É um objetivo, irmão. Não ouças esses pregadores que dizem que parece que vale tudo. Isso não é de Deus. O que é de Deus é o caminho da perfeição. E como infelizmente falhamos, o caminho do perdão está lá. Acabámos de falar perdão, é ou não é? Temos que perdoar os nossos irmãos, perdoar quem nos ofende. Se Jesus mandou a Pedro perdoar 70 vezes 7, imagino que ele não está pronto a perdoar-nos a nós. Agora, o facto de Deus nos perdoar não significa andar a fazer o pecado, ao qual se chama autoindulgência. Viver a pecar só porque Deus perdoa. Eu vou pecar só porque Deus perdoa. Eu vou adulterar, olha como a Miri disse bem. Eu vou pecar agora, arrependo-me, depois no outro dia volto a fazer o mesmo pecado. Irmão, não é arrependimento nenhum. É reconhecimento do seu erro só. E reconhecer que está errado e nada a fazer significa permanecer no caminho do inferno. Eu sei que é duro ouvir isto, mas veja, 3 capítulos a falar de relacionamentos. Amém? 3 capítulos. Veja, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Olha o versículo, olha outro assunto que o Senhor Jesus fala sobre relacionamentos. Guardai-vos de fazer a vossa esmola. Versículo 1 do capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Não tereis galardão nenhum junto do vosso Pai que está nos céus. Há uma coisa que eu pouco ensino e que às vezes falho. Nós devíamos ser mais generosos na rua quando alguém nos pede alguma coisa. Sabia disso? Havia uma prática de esmolar. Ainda hoje os muçulmanos praticam isso. E um bom judeu faz esmolas na rua a quem lhe pede. Nós devíamos ter sempre alguma coisa para ofertar às pessoas que estão na rua a mendigar. Dou graças a Deus porque aqui não há
gente na rua a dormir. Mas se eu vivesse em Lisboa, ou até se calhar em Leiria, e havemos de começar a lá ir, a gente levar comida, como fazem em Lisboa. Minha mulher vai estar não sei que semana, semana ou que vem, ou já esta semana, vai andar nas ruas lá com o Desafio Jovem, querendo aprender como lidar com essas situações. A igreja devia ser, as pessoas da igreja, os cristãos, deviam ser as pessoas mais generosas da terra. Tendo pouco ou tendo muito. Deus não quer que tu dês toda a tua fortuna para os pobres, porque Jesus, ainda que eu desse toda a fortuna para os pobres e não tivesse amor, nada disso salvava a minha vida. Mas devíamos ser generosos. Amém? Se tu sabes que até na igreja há um irmão a passar dificuldade e tu fechas as tuas mãos, vale o quê? Jesus até alerta. Fazer bem a quem nos ama é fácil, mas alguns nem fazem bem a quem lhes ama. São unhas de fome. Nem são generosos na igreja, nem com o próximo. E Jesus alerta. No versículo de 1 ao 4, ele carrega sobre este tema. Abre 2. Quando depois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Nas sinagogas era o sítio onde se ia ouvir a palavra de Deus. E nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Agora, há que ver o que é que tu procuras nesta vida. Se é o galardão de Deus ou o galardão dos homens. Porque há os dois. 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Claro que elas sabem, mas não é para trocar trombeta. 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto. Amém? Para que o teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará aonde? Publicamente. Deus é o Deus ao contrário do que é natural. Ele só cura quando não há solução, ele só faz o que eu não consigo fazer, ele transforma o que não é transformável humanamente e ele recompensa-me quando eu sou generoso em oculto. E não me recompensa em oculto, recompensa-me publicamente. Por isso que há pessoas que são muito prósperas e há outras que não têm prosperidade nenhuma. Há pessoas que têm muita bênção e outras não têm bênção nenhuma. Há pessoas que são muito felizes e outros parece que nada os faz feliz, porque são pessoas que amam e são pessoas que não tocam bandeira, são pessoas que não andam a subir ao altar, não querem aparecer para serem aplaudidos pelos homens. São pessoas que fazem, mas fazem para Deus. Essa é a igreja que Deus quer na terra. Amém? E Jesus falava isso mesmo. Jesus é tão incrível que até na oração, ele fez da oração um assunto relacionado com pessoas. Quando orares, não vais para toda a gente ver. Olha, irmão, oração em casa, sim. Perdão, é oração na igreja. Estamos aqui, se é para orar em voz alta, todos vamos ouvir. Mas lá em casa, no teu lugar secreto, é o que Jesus está a dizer. Quando orares, entra no teu aposento. Só que naquele tempo era cultural. Vir para as ruas com as vestes bonitas, exibindo as suas nobres vestes. E ali se orava em praça pública. Orações de uma eloquência, de uma nobreza linguística, de uma erudição, não há adjetivos para classificar. Que as pessoas ouviam aquela pessoa orar e diziam, mas que homem! Isto não geral os homens, que as mulheres não tinham voto na matéria na altura. Meus amados, até na nossa oração, em casa, em secreto, põe lá se faz favor, olha o que o Senhor Jesus nos fala. O 4, o 5, 6, para serem vistos, agora o 6. Mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vê. E em secreto. Como é que Ele recompensa? Publicamente. Só Deus faz estas coisas. Quanto mais o homem se humilha, mais Deus o exalta. Quanto mais em oculto eu busco Deus, mais Deus me levanta publicamente. É incrível o meu Deus. Eu amo Jesus.
Eu amo a sua palavra, porque é a palavra do contrário do que é natural. Nós queremos ser reconhecidos publicamente. Queremos ou não queremos? Alguém aqui gosta de ser humilhado? Ninguém. Mas ele também não está a dizer para a gente se humilhar uns aos outros. Mas está a dizer, aquele que se humilha, eu o exalto. Por isso que a soberba, seja de um homem que fique rico, seja de um homem que fique famoso, seja lá, a soberba procede da queda. Está escrito. A oração que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, como também nos ensina a não ser repetitivos, etc. E hoje tivemos aqui uma lição, para quem não esteve na intercessão, sobre 11 jovens e pré-adolescentes que tiveram aqui na oração. Chamei-os para orar e expliquei-lhes sobre a oração. Pena que tanta gente faltou, não esteve connosco de manhã a orar. E eu estava a explicar, irmãos, orar é falar com Deus. A gente tem coragem para falar uns com os outros, horas, dizer disparates, coisas sem graça nenhuma. Até somos simpáticos a rir só para a pessoa ficar animada para dizer mais disparates. Quando na presença de Deus é o melhor lugar para eu falar. É o melhor lugar para eu chorar. Para eu desabafar as minhas mágoas. Para eu desabafar os meus traumas, as minhas dores, as minhas infelicidades. Mas as pessoas parece que chegam à igreja, não oram. Se uma pessoa não é à igreja, não ora, em casa muito menos. Pode ter a certeza, em casa muito menos. Não venha com tangas. O seu filho ou irmão, deixe-me dizer às crianças e aos jovens e aos pré-adolescentes deste lugar, ensine a sua criança a orar em voz alta. Meu filho, vamos fazer, ensine. Amém? Porque a criança parece que não tem assunto para orar. Os adultos, a maioria deles não estão em oração, estão à espera que acabe o tempo da oração. Quando é música até cantam, mas quando é orar não oram. E Jesus quis dizer, meus amados, o caminho da vitória é orar. É buscar a minha face. É apresentar a nossa vida. Mas você vai à oração e relacionamento com pessoas e pessoas, está lá. Tua oração tem que resolver o problema com as pessoas. E ele fala, se tu não perdoares, não és perdoado. Amém? Ensina-nos na oração a quem buscar e como buscar. Mas fala. Logo a seguir Jesus vem com a conversa do jejum. Mas Jesus devia estar irritado neste dia, vocês não acham? Este sermão do monte foi irritante. Aquilo atacou toda a gente. Quer dizer, não se pode orar em público. A jejuar também, agora também não posso dizer que estou a jejuar. Assim ninguém me elogia. Olha que chatice, estar a jejuar sem ninguém saber. Não é chato? E Jesus, tu quando jejuares, olha, mete lá o versículo, só ver o 11. Qual é o versículo? É o versículo 16. Abre lá o 16, a 18. Quando Jesus a falar sobre o jejum, mais uma vez, ele coloca uma prática individual como uma prática que eles estavam a usar para ser reconhecidos perante os outros. Quando jejuares, não vos mostreis contristados, assim, muito angustiados, como os hipócritas. E depois ele trata cada um de uma maneira, chama hipócritas àquela gente toda. Porque desfiguram os seus rostos. Alguns até se calhar mentem, não é? Dizem que estão de jejum e não estão. Os seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Até diz, pareça que jejuam. Dá a ideia que alguns eram falsos, não é? Nem sequer jejuavam. E verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça. Sabe o que é ungir a cabeça? Perfuma-te. Lava-te bem, unge a tua cabeça, lava bem o teu rosto. 18. Para não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai. E depois mais uma vez. E o teu Pai em secreto te recompensará. Como? Publicamente. Que coisa linda. Vamos dizer, Pai, eu te amo. Porque de facto, o cristianismo não tem nada a ver com o humanismo. Nada. Cristianismo é ao contrário. Amém? Porque hoje a fonte do humanismo
é a tolerância de todos os erros e diferenças. A fonte do cristianismo é o amar toda a gente, mas levar toda a gente ao caminho do Senhor. Não é permanecer no erro, porque no humanismo aprende-se que está tudo certo. No cristianismo aprende-se que nem tudo está certo, mas que todos podem ficar certos, caminhando com Jesus. Amém? O nosso relacionamento com pessoas, até nos bens terrenos, Jesus nos alerta. O versículo 19 a 24, ele fala sobre isto. Não ajunteis tesouros, onde os ladrões roubam, minam. Incrível! Ele fala, mas que é isto? Não, será pecado ter bens? Não é. Mas amar os bens é pecado. Eu tenho que terminar. Nossas ansiedades, também fala lá sobre 25 a 34. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelos bens terrenos, o que há de comer, o que há de beber. Sabei que todas essas coisas os gentios procuram. Mas vocês têm Deus que sabe cuidar de vocês. Como julgamos os outros, a partir do capítulo 7, versículo 1. Olha, vamos ler aí, temos que ler, peço desculpa, mas eu tenho que ler este lá mirezinho da palavra do Senhor. Não julgueis, para que não sejais julgados. Vamos parar de julgar os outros. Julga-te a ti mesmo. Corrige-te a ti próprio. Por isso que a Bíblia diz, se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Porque com que juízo, com que julgar, será julgado. Uma vez tive alguém na igreja, disse assim, se essa pessoa fosse meu filho, eu deserdava, ou punha-o fora de casa. Oh, meu irmão, eu podia ter o filho mais bandido do mundo. Eu podia ter as piores noras do mundo, que a minha casa estaria sempre aberta para eles. Nunca desprezes um filho. Nem que ele seja gay, nem que ele seja ladrão, nem que ele seja homicida. Ama-o. E leva Jesus à vida dele. Porque se Jesus salvou um homicida, também pode salvar o teu filho. Se Jesus teve misericórdia por um filho, por um homem que era bandido, homicida, ele pode ainda salvar a tua família. Nunca, irmão, nunca, jamais se pode permitir uma coisa dessas. Não quer dizer que a gente não chama a atenção, seja quem for. O pecado é chamado pecado, o erro é chamado erro. Mas o amor não altera a nossa educação. Amar não se dissocia de dar educação. Amém? Meus amados, por isso que o Senhor, não julgueis para que não sejais julgados. Por isso que Jesus disse, para a medida com que medires serás medida. Amém? Amém? Deixa tirar, olha o versículo 4. Ou como tirarás o teu irmão, deixa de tirar o argueiro do teu olho, então a trave do teu. Tirar o defeito do irmão e olha para o teu próprio defeito. Jesus estava a dizer, cristianismo não acusa irmão. Cristianismo, bem-aventurado, não olha ao defeito do outro para o machucar. Olha ao defeito do outro para o ajudar a sair dele. Amém? Para recuperar aquela vida, para ajudar aquela vida. Nunca aprovar o erro. Não podemos aprovar. Irmãos, não vou casar homossexuais. Nunca, jamais, só se eu ficar doido. Não vou, mas vou amá-los, vou ajudá-los se eles quiserem a caminhar com Jesus e a largarem aquele vício aprendido. Para muitos isto já é mau, o que eu estou a dizer. Se calhar em algum lugar já era preso. Por estar a dizer o que estou a dizer. Na igreja não é a chegar um homossexual, um bandido, um ladrão, uma lésbica, seja lá quem for. Temos que amar as pessoas. Só não amamos os erros deles. Mas também precisam de ser corrigidos. Precisam de caminhar no caminho de Deus. Porque aplica-se a regra para os mentirosos. Se o mentiroso não entra no céu, o outro defeito que Deus é contra também não entra. Então, conhecer a verdade não nos salva. O que nos salva é viver nela. É isso que a igreja tem que fazer. Vou terminar, meus amados, o meu tempo esgotou, mas eu quero terminar dizendo... Este alerta poderoso que Deus nos trouxe, não é sobre a bondade de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque Deus é um Deus que nos dá aquilo que precisamos. E o Sermão do Monte mostra que não há necessidade que eu tenha. Diz lá do versículo 7 ao versículo 12, não há necessidade que eu tenha, que Deus não resolva.
Pedi, dar-se-vos-á, busquei, encontrareis. Deus nos dá tudo o que precisamos. Mas temos que pedir, amém? Temos que encontrar e buscar nele. Por isso que ele nos fala sobre os dois caminhos. E os dois caminhos temos que escolher. Entrai pela porta estreita, versículo de número 12. Os bem-aventurados são os que andam numa porta estreita. Amém? Versículo 13. Pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos leva à vida eterna. E não me apetece ler o resto, mas tenho que ler. E poucos há que o encontram. Mas nós não somos daqueles que não encontram, nós somos os que encontram. Pode dizer amém? Também nos alerta sobre pessoas e sobre os falsos profetas. Mas olha, não vou falar nisso agora. Mas fica para outra meditação. Mas o versículo 15 ao versículo 20 diz: pelos frutos os conhecereis. A gente não tem o direito de julgar ninguém. Mas também ninguém tem o direito de vir para cá cantar música do Deixa-me Ouvir, porque nós somos filhos de Deus. E o Filho de Deus sabe discernir o certo do errado. E ele fala dos falsos profetas, daqueles que andam por aí armados em profetas, para dizer e profetizar sobre a tua vida aquilo que tu queres ouvir. Aquilo que alimenta o ego. Aquilo que te faz crescer e ficar vaidoso. Amados, quero terminar com o 24, 27 que nós começamos. Em que nós precisamos, irmãos, de compreender aquilo que o Senhor Jesus te disse. Todo aquele que, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Este é o caminho do mais que feliz. Nada abala o bem-aventurado. Amém? Não abala a chuva, não abala o vento, não abala a tribulação. Olhe para Jó, nada abalou a vida de Jó. Amém? Olhe para José, nada abalou a vida de José. Pode dizer amém? Olhe para Noé, nada abalou a vida de Noé. Ele durante 100 e tal anos edificou uma arca, crendo e acreditando que Deus era fiel e que ia proteger não só a ele, como a sua casa. Olhe para a vida de Ló. Mesmo assim, um homem que escolheu em determinado momento, escolheu a cidade errada, porque escolheu aquilo que parecia mais lucrativo. Mas por causa do seu amor e do seu coração, Deus o protegeu. Amados, nós temos que entender a palavra do Senhor. Nós temos que amar a palavra do Senhor. E Jesus diz que toda a gente ficou espantada com a meditação de Jesus, que hoje pudemos ouvir um bocadinho. Porque ele não ensinava só como o Paulo Ferreira. Ele ensinava com autoridade. Porque ele não só sabia o que estava a dizer, como ele era dono das palavras que estava a dizer. E a palavra de Deus na nossa boca é autoridade. Por isso que ele nos deu poder e autoridade sobre todas as coisas. E um dia Adão provou isso. Deus lhe deu poder e autoridade sobre tudo o que Deus criou. E Deus nos deu os seus dons para podermos usá-los para a sua glória e para a nossa bênção. Amém? Bem-aventurado é ser uma pessoa feliz. Mas só é possível ser feliz observando, acima de tudo, como nos relacionamos uns com os outros. Se saís desta porta fora e continuar tudo como de antes, acredita que vai ficar tudo na mesma. Eu hoje estava orando quando cheguei aqui sozinho, às 9 e pouco. Estava aqui sozinho. Não é para vocês me gloriarem, mas estava mesmo a orar assim. Deus, estou cansado de pregar e ninguém parece que vive o que eu prego. Quase. Parece que pouca gente, parece que tem pouco impacto. Eu digo, oh Deus, o que é que eu hei de fazer? Ele não respondeu, não veio um anjo, não disse nada. Pedi, olha, dá-me uma palavra que possa tocar a nossa vida. Se o que eu disse é verdade para a tua vida, então vive. Irmão, viver é uma decisão. Obedecer é uma decisão, não é um momento emocional. Porque emocionalmente eu posso-vos pôr a dar os vossos carros, posso-vos pôr a dar, a vocês até assinam escrituras e dão as vossas casas, e a seguir arrependem-se. Mas quando eu decido com o meu coração,
a partir de hoje eu vou viver assim. A minha vida muda. Tudo muda. Vamos ficar de pé. E a todos aqueles que estão escutando na internet e que mais tarde irão ouvir também, desejo que vocês façam o mesmo. Esta palavra não é só para os que estão aqui nesta comunidade, é para ti também. Deus te abençoe por ter estado connosco. Deus possa abençoar a tua vida e proteger o teu coração. E no lugar onde te encontras, possas dobrar os teus joelhos e chorar aos pés de Jesus e pedir que Ele mude a tua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Deus te abençoe.